Ninguém muda ninguém, nem com todo o amor do mundo. Arli Cravo, do canal Foco no Afeto. Já ouvi muita gente dizer que muito dinheiro só traz infelicidade. Já ouvi muita gente dizer, muito dinheiro não traz felicidade. E o interessante é que eu nunca ouvi alguém declarando que deseja que o seu inimigo ou o seu vizinho ganhe muito dinheiro para que ele fique infeliz. Laí Ribeiro, o dinheiro é como uma faca. A maioria usa a faca para passar manteiga no pão. E alguns outros usam a faca para matar alguém. A culpa é da faca? A culpa é da faca? Ora, a faca, knife, é um objeto inanimado. A culpa é de quem usou a faca. Quanto menos estudo ou aprendizado, menos dinheiro no bolso. O aprendizado vale mais que o dinheiro. A sabedoria, não é? O estudo. O estudo pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Eclesiastes, capítulo 7, parágrafo 19. Só ganha dinheiro quem tem muito dinheiro. Você já ouviu alguém declarar isto? Só ganha dinheiro quem tem muito dinheiro. E ganha mais ainda quem trabalha com boa vontade e procura amar e celebrar o estudo, a boa leitura e as orações ao longo de toda uma vida. Quem trabalha para valer e ao mesmo tempo estuda para valer, pode vir a ganhar muito dinheiro. Quanto menos estudo ou aprendizado, menos dinheiro no bolso. Quanto mais estudo, quanto mais aprendizado, mais dinheiro no bolso. É a regra do novo mercado. Porém, quem só trabalha para viver, né? Porém, quem só trabalha para valer e nunca tem disposição para estudar muito, certamente vai ganhar muito pouco ao longo de toda a vida. E aqui a frasezinha do Pedro de Lara: se você começar evitando falar com quem não presta, vai ficando mudo, né? Se você começar evitando falar com quem não presta, vai acabar ficando mudo. Por quê? Por causa do pouco uso de suas cordas vocais. Presta atenção. Kaizen, palavra japonesa que significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O muito com fé em Deus é o melhor e mais confortável. O muito com fé em Deus é o melhor e mais confortável. A verdade tem pernas compridas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito com eira e com beira. O outro, o diabo, é o descaminho, a mentira, a morte e a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Cuidado! O povão, de uma forma subliminar, a maioria das pessoas tenta o tempo todo nos convencer de que pobreza de espírito ou humildade de espírito, pobreza ou humildade e pobreza são a mesma coisa, né? E a Maria vai com as outras, diz assim: a maioria diz que pobreza e humildade e pobreza são a mesma coisa. Por que eu iria contradizer o que diz a maioria? Maria vai com as outras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é humilde de espírito. O que tem levado tantas pessoas ao inferno? A pobreza de espírito, sem eira e sem beira. O céu
No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. No céu não entra pobreza de espírito, né? Porque no céu só há lugar para a humildade de espírito de Deus. E a pobreza de espírito do inferno fica fora. O céu, ou a sétima dimensão, é o reduto do bem, da humildade de espírito com eira e com beira. O pouco ou muito com a pobreza de espírito é o pouco sem Deus, porque o príncipe das trevas é pobre de espírito, sem eira e sem beira. O pouco ou muito com a humildade de espírito é o pouco ou muito com Deus, porque Deus é humilde de espírito, com eira e com beira. A sabedoria, né? Eclesiastes capítulo 7, parágrafo 19. Eclesiastes 7, parágrafo 19. A sabedoria, a boa leitura. O estudo pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Olha aqui o Provérbios capítulo 8, parágrafo 9. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Provérbios capítulo 8, parágrafo 9. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo. Provérbios capítulo 4, do parágrafo 15 ao 17. Nunca faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, ou seja, da pobreza de espírito. Afaste-se do mal, afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Por quê? Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. É alimentação e bebida. Provérbios capítulo 4, do parágrafo 15 ao 17. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria, quando morre um ser humano mau, um homem mau. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau, como dizem popularmente, quando morre uma alma cebosa. Provérbios capítulo 11, parágrafo 10. 11.5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a própria desgraça. A Cabala do Dinheiro, 14ª edição. Newton Bonder, Rabino Newton Bonder. Capa, A Cabala do Dinheiro, 14ª edição, Rabino Newton Bonder, Imago Editora. Roubo de prestígio, Rechilut, fofoca, e Lashon Hara, má língua. O volume apresenta a fofoca como rede informal de ódio. Fofoca, a rede informal de ódio, como disse o apóstolo Paulo. Não só os ladrões e os homossexuais, por exemplo, não herdarão o reino dos céus, o reino da sétima dimensão, como também os maldizentes. Maldizente, aquele que fala mal demais dos outros, até porque falar mal dos outros é normal. Anormal é falar mal demais. Os sábios esclarecem
que falar mal dos outros é o pior dos crimes e iguala-se a negar a Deus, aqui na cabala do dinheiro. Os sábios esclarecem que falar mal dos outros, ou falar mal demais dos outros, é o pior dos crimes e iguala-se a negar a Deus. As más línguas matam 3 pessoas: quem fala, quem ouve e de quem se fala. Quem ouve mais do que quem fala. Perdoe-me. Mais uma leitura, mais uma vez. Os sábios esclarecem que falar mal demais dos outros é o pior dos crimes e iguala-se a negar a Deus. As más línguas matam 3 pessoas: quem fala, quem ouve e de quem se fala. Mais quem ouve do que quem fala. Página 75. Página 77. Quando a carga no lombo de um camelo começa a se desequilibrar e pender para um lado, se faz necessário apenas a ajuda de um homem para recolocá-la na posição correta. No entanto, se esta vier a tombar no chão, nem mesmo 4 ou 5 homens poderão levantá-la do solo e recolocá-la no lombo do camelo, obviamente. Assim também é com a tzedakah, caridade. Assim também é com a tzedakah. Um pouco hoje pode realizar o que muito amanhã talvez não consiga, né? Um pouco hoje pode realizar o que muito amanhã talvez não consiga. A Cabala do Dinheiro, 14ª edição, capa. A Cabala do Dinheiro, 14ª edição, Newton Bonder, Rabino Newton Bonder e Mago, editora. E neste volume, A Cabala do Dinheiro, ele apresenta uma ideia interessante. Fala sobre o Bom Olhado, Boa Vista, Avenida Conde da Boa Vista, Avenida Conde do Bom Olhado, o Bom Olhado de Deus, a Boa Vista de Deus. Boa Vista com humildade de espírito, com eira e com beira. E o mal olhado, a má vista. A má vista é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. E para terminar, vamos terminar com Ícaro de Carvalho, Bus Editora. Capa, Ícaro de Carvalho, Transformando Palavras em Dinheiro. Bus Editora. 42 lições que ninguém ensina sobre copywriting e marketing digital. Copywriting, direitos autorais. Página 18. Lição 1. O surgimento do discurso persuasivo. Página 18. Página 18. O filósofo britânico Sir Roger Scruton diz que se você não lê livros, que fique bem claro, se está preso apenas à televisão e à internet, se só vive o tempo presente e se desconhece sua história pessoal e a história da sociedade onde vive, então seu passado vira um porão escuro e desconhecido que guarda coisas das quais você jamais poderá desfrutar. Para ele, ao viver apenas na ignorância ou na falta de conhecimento ou ainda na indisposição para o estudo, para a boa leitura, no presente, você está irremediavelmente escravo de uma ditadura terrível, tal como os camponeses da Idade Média, condenados apenas a existir e a trabalhar sem parar até a morte. Ícaro de Carvalho, Transformando Palavras em Dinheiro, Bus Editora. O muito com fé em Deus é melhor e mais confortável. A verdade tem pernas compridas. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a humildade de espírito, com eira e com beira. O outro é o descaminho, a mentira, a morte e a pobreza de espírito, sem eira e sem beira.
O muito com fé em Deus é o melhor e mais confortável.